Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estamos meditando na série Lições a partir da criação. Estamos baseando as nossas reflexões no livro de Gênesis capítulo 1. Hoje leremos o versículo 5 até o 8, que diz o seguinte: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. O que a gente aprende hoje nesse texto que acabamos de ler? Você percebe que Deus foi criando as coisas gradativamente. Ele não fez tudo de uma vez. E mesmo fazendo gradativamente, se você perceber o relato da criação, foi o dia e a tarde, certo? Você vê que Deus não fez nada à noite. Ele dividiu as suas tarefas durante o dia. Deus precisa descansar? Não. Mas Ele quer que nós aprendamos que nós estamos aqui, temos um corpo limitado e que nós precisamos de descanso, certo? E outra coisa, não apenas de descanso, mas saber organizar a nossa vida, fazer as coisas de forma organizada, não querer cometer dois extremos, tentar fazer tudo de uma vez e ficar estressado, assoberbado, ou também se acomodar e deixando para depois. Nós precisamos aprender a organizar o nosso dia a dia, a organizar as nossas tarefas diárias. Deus quer que o ser humano faça isso. Aprenda a organizar a sua vida, aprenda a colocar em ordem, priorizar aquilo que realmente é prioritário e deixar para depois aquelas atividades que não são prioritárias. E muito importante, o ser humano precisa de descanso, o seu corpo precisa de descanso, a sua alma e o seu espírito também. Não adianta tentar fazer as coisas todas de uma vez e não adianta também querer descansar além do normal. Precisamos aprender a equacionar, a dividir, a agendar, a cronometrar o nosso dia. Você já percebeu que nós estamos vivendo num período que parece que as 24 horas por dia já não são suficientes para nós realizarmos as tarefas diárias? Porque estamos acumulando muitas coisas, muitas atividades e não estamos aprendendo a gerenciar o nosso tempo. Deus quer que a gente aprenda isso. E você percebeu também que no segundo dia, Deus criou as águas e fez separação entre águas e águas. Nós também, na nossa vida, precisamos separar as coisas, dividir as coisas, colocar cada uma no seu lugar, principalmente no que se refere às nossas tarefas cotidianas, no nosso dia a dia. Precisamos aprender a separar o que é essencial, o que é o importante, o que é ocasional. Porque o nosso tempo, ele é dividido nessas três áreas. O que é essencial, aquilo que é prioridade. Depois vem o que é importante e, em último lugar, aquilo que é ocasional. Mas a gente não aprende a fazer isso e acaba aí se furtando e furtando o tempo. Fazendo as coisas que são ocasionais, mas deixando para lá, deixando de lado aquelas que são essenciais e importantes. Então Deus tem grandes lições a nos oferecer a partir da criação, certo? Ontem nós vimos a respeito da luz, hoje vimos a respeito da formação das águas e da separação entre águas no firmamento e águas aqui na terra. Deus fez as coisas de forma uniforme e organizada, não fez tudo de uma vez, ele se organizou. Nós também precisamos dessa organização para a nossa vida. Às vezes estamos assoberbados com atividades porque não aprendemos
a gerenciar a nossa vida, não aprendemos a ter uma agenda, um cronograma de atividades para colocar aquelas coisas que são muito mais importantes e essenciais em primeiro lugar e fazendo elas diariamente e não acabar misturando as coisas aí, invertendo a ordem de prioridades ou se dando ao luxo de viver no descanso e deixando as coisas para lá. É o que a gente chama de procrastinação. Então aprenda, Deus é sábio e Ele fez as coisas de maneira sábia para que nós também nos tornamos sábios, principalmente na administração do nosso tempo. Aprenda isso. Deus quer que você aprenda isso e saiba organizar a sua vida para que ela não vire ao avesso e não fique uma tremenda bagunça. Que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço encarecidamente que o Teu Santo Espírito visite os Teus servos que estão assistindo esse devocional. Dá a eles sabedoria, unção, discernimento para aprenderem a organizar as suas vidas, as suas tarefas, para colocarem tudo em ordem, para que não vire uma bagunça, aprendam a separar as coisas e tenham uma vida direcionada pela Tua Palavra, que tenham uma vida organizada de acordo com a Tua orientação. Dá a eles sabedoria para gerenciar o seu tempo, Pai. Entra com providência, supre cada necessidade deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez você tem um dia hoje repleto aí de tempo para fazer as suas atividades. Comece a colocar em prática o que você aprendeu. Lembre-se, Deus está te dando um milagre, um dia a mais de vida. E viva esse dia como um milagre, seja um milagre na vida de alguém. Não esqueça também de acessar lá o nosso link, lá no canal do YouTube, dê sua curtida, faça o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com seus amigos para que eles também acabem se inscrevendo e compartilhe para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe grandemente. Amém.